Podcast Famílias e Negócios com mais uma edição, e hoje nós vamos conversar com duas pessoas, Luciana, que são empreendedoras, né? Começaram juntas como sócios e estão aí tocando à frente uma das empresas importantes no município de Teutônia, da região, e expandindo para fora da região, do estado. Apresenta para nós quem está conosco hoje. Exato, mais um case de sucesso que vem para compartilhar experiências, trazer inspiração para as empresas da nossa região, do país e, por que não, do mundo, né? Porque muitas dessas empresas que chegam aqui no Famílias e Negócios estão pelo mundo afora, trabalhando, prestando serviços. Gisele, Renato, bem-vindos da Reinigen, empresa teutoniense, mas que trabalha aí num espaço gigante aí de atuação que nós vamos conhecer melhor agora. Bem-vindos. Obrigada, boa tarde. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Nós que agradecemos realmente a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez falando da Heineken, que a gente sabe que, como vocês colocaram, já temos uma boa caminhada de 23 anos de história, aí fechamos 24, e uma caminhada aí realmente entre erros e acertos, mais acertos do que erros, mas a gente sempre vai buscando aquilo que a gente sempre fala, é melhorar a nossa forma de trabalho. Tecnologia em higienização. De onde surgiu a ideia de atuar neste segmento, né? Hoje assim definido, mas como foi esse início? Que foi pequenininho. Na verdade eu trabalhava na cooperativa quando fui para lá em 86, mas na verdade eu saí daqui fui contratado na Languiru para trabalhar em Arroio da Seca, na granja de suínos, e de lá fui transferido para Bom Retiro para trabalhar lá numa granja para produção de temperos para o frigorífico. E aí tinha também uma granja lá era os refugos dos suínos, nos leitões, a gente recebia lá para fazer a terminação. Mas tivemos alguns problemas sanitários lá na área lá por causa deve ser por causa perto do rio lá, mas acabou não vingando a questão de produção de temperos. E aí eu fui convidado para trabalhar dentro do frigorífico. Lá comecei na pesagem de suínos, né, cuidando da estrutura do parte. Por fim fui na parte de higienização do frigorífico. E ali eu comecei a desenvolver conhecimento, aprofundando no trabalho de limpeza, realmente de higienizar o frigorífico. Higienizar e transformar ele num frigorífico antigo, que realmente era um frigorífico antigo da cooperativa. Isso já é uma cooperativa que vem lá de 1950, a Languiru adquiriu isso em 1970. Cooperativa São João, né? Depois veio a cooperativa São João, depois foi meridional, e aí por fim a Languiru adquiriu, mas era uma estrutura muito antiga. E aí conseguimos transformar ele de uma situação assim de um ambiente agradável lá dentro, e por fazer um trabalho bom da higienização, que é realmente o crucial hoje de qualquer indústria de alimentos, é tu ter uma boa higienização para tu ter certeza de que o produto não vai ter uma contaminação cruzada dentro da estrutura. E aí fui conhecendo diversas pessoas nessa área, principalmente pessoal que fornecia produtos, e por fim um dos vendedores aí a gente criou uma afinidade, e em 2000 eu saí da cooperativa recebendo uma proposta de terceirização que acabou não acontecendo. Desempregado, e o ex-sócio também era desempregado, a gente acabou então num convite dele para a gente iniciar uma empresa de produtos de limpeza. Eu até disse para ele assim, puxa, mais uma empresa. E depois nós surgiram muito mais, né? Outras, né? Mas a gente acabou sentando, a Gisele junto com nós lá, nós fizemos um relatório, né? Um planejamento. Isso, um planejamento, obrigado. E estamos com ele até hoje ainda guardado, os clientes que ele já tinha, do que a gente podia fazer. Conhecimento zero em que era produzir detergente, que eu não sabia, nunca tinha feito, nem ele não sabia, ele tinha uma ideia. E é a primeira vez que então começamos o trabalho e adquirimos a primeira matéria-prima, fizemos na frente da casa da minha mãe aqui em Languiru. Primeira mistura. Começar do zero, Minha vamos mãe ver como utilizou produz. aquela vez, ela disse, não, é bom, mas podia ser melhor. Né? Sincera, né? Sinceridade humana, né? E tal.
Mas a gente não tinha conhecimento, e dali começamos então a buscar conhecimento nessa área. Nós já tínhamos um responsável técnico, mas ele também não tinha muito conhecimento nessa área. E aí fomos buscando, aprimorando, ocupando um espaço lá que o meu irmão ofereceu lá no depósito dele de reciclagem de ferro. E ocupamos um espaço ali e depois transformamos esse espaço numa situação melhor. E aí a necessidade de ampliar o espaço, porque realmente ficou pequeno, é o tamanho dessa sala aqui, que nós tínhamos ali. E depois, nesse meio tempo, a Gisele veio trabalhar com nós também, ela não foi bem desde o começo, mas... Todo negócio que inicia precisa de uma secretária, né? Ela- Alguém tinha que estar lá, preenchendo as fichas, tirando as notas. Entrou como Né? secretária. Eu entrei como secretária, eu era a menina do escritório que cuidava das coisas lá. E qual era o vínculo de vocês? Como vocês se conheciam? Eram conhecidos assim? O vendedor que atendia a Languiru era meu ex-marido. Então a gente tinha esse conhecimento dali. Bom. eu e ele criamos uma afinidade, amizade. Eu conhecia a Gisele já há muito tempo, antes de nós iniciarmos a Heineken, a gente já tinha uma afinidade aí de amizade. Faço essa pergunta porque, assim, eu imagino que vocês respondem muito essa pergunta. Quem não conhece, imagina que seja um casal. E como vocês lidam com isso, né? E eu acho que é legal a gente trazer isso aqui porque quebra também um padrão, né? Uma ideia de que um homem e uma mulher só podem ser sócios se eles forem casal ou se eles forem família, né? Então eu acho isso muito... Isso a gente fala bastante lá quando está trabalhando no núcleo de mulheres, essas coisas assim, né? E esse foi um paradigma que até... eu sempre disse que eu não sofri preconceito, eu não sinto isto. Até porque o Renato sempre foi uma pessoa que apresentou, não, a minha sócia, ela cuida disso e tal. Eu nunca tive essa dificuldade com ele. A gente percebe, às vezes, de pessoas que vêm de fora, que realmente se dirigem, né? Ele é o marido, né? Mas tem umas confusões legais. Um dia alguém chegou e disse assim pro Renato, nossa, que bacana o relacionamento que vocês têm, né? Tu e a tua esposa se separaram, continuam trabalhando junto e agora o atual marido dela tá trabalhando com vocês. Eu disse pro Renato, bah, coisa conseguiu crescer ainda a história, né? Então mais um pedaço. Botaram mais um monte junto, né? Eu acho que, em primeiro lugar, isso é uma questão de confiança. E essa confiança, às vezes, ela pode ficar num limbo, ela pode sofrer estremecimentos, mas as diferenças equilibram a relação e a confiança, ou seja, nenhuma decisão é tomada em separado, né? Ou que não se saiba o que se está fazendo. E isso permite que a gente fortalece. O meu esposo trabalha conosco na gestão comercial de uma área da empresa, e eu acho que às vezes é mais difícil esse trabalho em família diretamente do que em sociedade. E ele trabalhou desde o início também? Não. Ele entrou em 2012. 2012. Agora vou dar um pulo lá desse início, depois a gente vai voltar e contar essa evolução que vocês perceberam, mas vocês falam, né, daquele início, mão na massa, o Renato lá, eu vi uma foto ele lá mexendo lá os produtos, a Gisele falou desse momento de fichas, preenchimento, notas e tal. Dessa etapa para o momento atual, em que vocês têm muito mais um olhar de gestão estratégico, como foi essa caminhada até chegar nesse ponto, talvez em que vocês hoje como sócios olham o negócio, olham as oportunidades, a expansão do negócio e não estão tanto envolvidos no operacional? Bom, da minha parte, olhando isso, eu poderia dizer assim, até 2010 a gente era uma empresa familiar, né? E em 2010 eu e o Renato, então, a partir daqui nós vamos profissionalizar a empresa. E quando a gente toma essa decisão de profissionalizar a empresa, ela é um caminho sem volta e não tem um fim. Você não vai parar isso mais. Então, é sempre adiante. Mantivemos sempre a nossa mente muito aberta a todas as inovações, a tudo aquilo que o mercado foi trazendo de novo. E nunca olhamos assim, isto não é para nós. No máximo, isto não é para nós agora, né? E aí a gente começou nessa caminhada buscando pessoas, profissionalizando pessoas e crescendo bem devagar, montando uma equipe, aculturando essas pessoas, né?
A Heineken teve até uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, uma característica dentro da empresa que as pessoas eram muito similares a nós, muito parecidas conosco, né? Depois disso vieram pessoas então que foram cuidar do nosso RH e aí ela deu de novo uma virada. O quadro de funcionários, de colaboradores, ele criou uma nova característica, né? E eu acho que isso é muito positivo, porque eu vejo que isso é o que a gente tem de melhor. Nós continuamos, nós estamos ali, a gente faz com prazer, porque eu chego na empresa segunda-feira, para mim é o melhor dia da semana, é segunda-feira, né? Que é quando eu consigo estar lá e botando as coisas em prática, o que dá para fazer. Mas essa caminhada, ela se deu sempre nesse não parar, sempre fazendo algo a mais, algo diferente e com pessoas, não só nós dois sozinhos, não teria como. Renato. Como a Gisele colocou, se fosse dizer assim, em 2010, que nós teríamos uma estrutura que nem nós estamos hoje, estamos aí fazendo uma nova estrutura, um novo prédio, eu ia dizer, vocês são loucos, né? Porque a gente não tinha, a gente queria avançar, mas sempre com medo de dar o passo a mais. E aí, quando, como a Gisele colocou, resolvemos, vamos profissionalizar. E de lá a gente começou, então, esse trabalho. E um detalhe, a gente foi avançando e buscando se... naquele momento a gente era copiador. O fulano no mercado criou um produto, vamos nós então criar para poder estar dentro do mercado. Porque o cliente está pedindo, porque o fulano tem. Beleza, então a gente vai lá, corre atrás e faz. Hoje nós invertamos a chave. Hoje nós estamos criando produtos. Nós estamos... por isso que é tecnologia e indigenização. Nós estamos buscando produtos tecnológicos inovadores que não existem no mercado. Porque... Claro que a gente tem que acompanhar o que o mercado está fazendo, mas nós queremos ser copiados em vez de sermos copiadores. Então, estamos aprimorando e, como a gente falou, não dá para parar. A todo momento, hoje, é que eu sempre digo, hoje o que nós fizemos, amanhã já pode ser, é diferente. Né? As inovações tecnológicas e as questões, tanto as inovações como a tecnologia, elas avançam tão rápido. E digo que nós estamos com empresas para o século 22 e o que nos atrasa muito é a legislação da metade do século passado, da Segunda Guerra Mundial. Tem legislação que nos travam ainda por causa disso aí. Mas, enfim, a gente sempre está buscando ampliar esse espaço para podermos buscar coisas diferentes e fugir um pouco daquele produto que é o commodity. O commodity é uma coisa assim, é preço. E aí tu acaba vendendo preço, não vai vender um produto tecnológico. E aí tu tá falando muito por exemplo, do detergente, a linha comercial do consumidor final. É essa a linha que você está referindo, que é uma linha mais commodity. A linha de tecnologia que você desenvolve é muito mais voltada para o agro. É essa diferença ou como é que ela é? Na indústria nós temos tanto na indústria como para o agro. Na indústria, tanto na indústria como no agro, tu tem produtos commodities. É o detergente comum para limpar a ordenhadeira. Tá? Então, esse é um produto fácil de fazer, qualquer empresa que produz saneantes pode fazer. Então, só que nós já dentro dessa linha de higienização dos equipamentos, nós já temos um produto diferente que o mercado não tem. Um diferenciado. Ele é um diferenciado, um produto que acaba facilitando o trabalho do produtor, diminuindo o tempo dele, diminuindo o tempo que ele precisa estar limpando a ordenhadeira. Assim como na indústria também, nós temos um produto hoje, aliás, um para laticínios e um para limpeza, que substitui o detergente. A gente não quer chamar ele de detergente porque ele é um produto altamente tecnológico, porque ele tem uma eficácia igual a um commodity de mercado. E esse commodity, que eu digo, é um detergente agressivo, que causa danos para o operador, que pode estragar o equipamento, ele limpa. Dá problema lá na estação de tratamento, porque é uma carga muito forte de produto, daquele produto alcalino. E esse nosso produto, ele substitui esse produto agressivo, não causa problema na ET, porque ele tem um grau de biodegradabilidade de 90%, enquanto que o outro tem 30%. Então, ele facilita até o problema dele lá na ET. É um produto que vai facilitar muito mais o trabalho do que aquele.
Se o operador entrar em contato com o produto, ele não vai se queimar, porque ele não é agressivo, ele não causa dano. Pode passar ele aqui na mesa, ele não vai estragar. Agora, se tu pegar o mesmo produto alcalino e botar na mesa, ele vai te danificar essa mesa. Então, e assim, somos os laudos comprovando de que ele não é agressivo ao operador e não é agressivo aos equipamentos. O que a gente vem fazendo muito é dar bastante liberdade para a nossa área técnica, para desenvolvimento. A gente dá o norte para onde quer ir e dá bastante incentivo para que vá se buscar esses novos produtos, essas novas tecnologias. Mas uma coisa que eu queria complementar a tua pergunta antes dessa trajetória é que nem eu nem o Renato nós viemos de uma consciência de empreender. Nós éramos ambos funcionários, né? Então, no início, tu começa trabalhando. Eu fui me dar conta que eu estava empreendendo quando a empresa tinha 12 anos. Alguém chegou para mim e disse assim, eu preciso entrevistar um empreendedor que deu certo. Eu disse, oi? Como assim? Não, mas deu certo, tá 12 anos já no mercado, a empresa de vocês e tal. Sim, a média é 5, 6 anos. Aí porque sempre tu vai fazendo as coisas, né? Fazendo com excelência e tal, e aí, de repente, tu começa a te olhar e dizer, mas não é que eu tenho uma veia empreendedora mesmo. Opa, eu sou empreendedora. Daí tu começa a descobrir que tu sempre buscou oportunidades de negócio, a gente não buscava emprego, a gente buscava uma oportunidade de trabalho, né? Mas uma coisa que eu acho que a gente tem que referenciar, que é importante e que encurta caminhos, é tu ter consultorias. Eu e o Renato, desde 2010, a gente sempre está trabalhando com algum tipo de consultoria. Consultoria de custos, consultoria comercial, consultoria de marketing, não só contratar uma agência, mas alguém que venha e desenvolva um plano de marketing, né? Então, nós sempre temos um apoio de consultorias, de pessoas que vêm e que nos trazem, que completam, que trazem ideias, que fomentam as informações de mercado para nós. E eu acho que isso é bem bacana porque isso encurta caminhos. E isso agilizou esse processo de profissionalização. Antes, quando você falou em profissionalização, essa transição, vamos dizer, do formato que a gente entende como familiar, né? Uhum. Onde as coisas vão acontecendo e vão se ajeitando, muitas vezes vai se apagando os incêndios, mas não tem os processos definidos, todo um planejamento. Como que foi esse caminho? Foi um caminho rápido, assim, de transformação? E quais foram as principais mudanças, assim? Não, esse caminho não foi um caminho rápido, ele não é rápido. Seria rápido se você pudesse, de uma hora para outra, eliminar todas as pessoas que trabalham com você e trazer pessoas novas. Trocar tudo. Aí você encurtaria caminhos. Agora, quando você tem que aculturar as pessoas, isso começou lá em 2010, 2011, a gente começou a trazer pessoas para falar com a nossa equipe, para dizer, nós vamos mudar, nós vamos fazer assim, entende? E aí tu foi indo, e à medida que a nova pessoa vem entrando, que o novo colaborador vem entrando, aquela cultura vai passando adiante. Então, não foi um caminho rápido, eu diria que a gente levou uns 8 anos até que nós conseguimos, então, ter uma empresa completamente estruturada em setores, com todo um planejamento definido, porque a gente ainda tinha muito a mão na massa, né? Ainda tinha, o Renato saía para fazer entrega, né? A gente se virava, ia para a produção se faltava alguém, como a maioria dos negócios que começam pequenos. Mas eu sempre gostava de olhar, assim, por exemplo, olhava para algumas empresas da região, Fruc, Metalúrgica, Crab, olhava assim, empresas que têm 50 anos, e aí eu ia lá e olhava onde elas tinham começado. Elas tinham começado tão pequenas quanto nós. E aí eu pensava assim, ok, eu só tenho 15 anos. Vamos de novo. Temos caminho pela frente, dá para ir. Entende? Então, às vezes tu olhar, porque tu te compara muito com aquela empresa que já chegou lá. E tu esquece de olhar o trajeto que ela teve para chegar lá. Então, por exemplo, quando nós começamos uma Fruc, uma metalúrgica Crab, já tinha lá a metade do seu, né, da sua trajetória, já tinha uma estrutura que a gente ainda não tinha. Então, eu sempre gostei de olhar para isso, de me espelhar em empresas que já estavam bem estabelecidas no mercado, mas olhar a trajetória delas, que é para a gente não se assustar, para a gente não achar assim que eles também não passaram por esse início. Olhar para uma Randon, olhar para empresas assim e ver, começou numa oficina, começou com uma ideia, da mesma forma que a gente, entende? Eu acho que isso é uma coisa, porque senão tu sempre te coloca
menor, né? Menor. E gera uma certa frustração, Sim, talvez. sim. Mas, ao mesmo tempo, ouvir as suas palavras agora também pode ser inspirador para muitas pessoas que estão começando em pensar que se empresas grandes e fortes chegaram lá, quem sabe eu também posso trilhar esse caminho. A minha avó, ela é migrante austríaca, e um dia eu conversando com ela, eu fui falar para ela que eu tinha pena do meu pai, que o meu pai não dava certo nos negócios, e os meus avós eram empreendedores, eles tinham usina de energia em Sampaio, interior de Sampaio, tinha um moinho de descascador de arroz, moedor de farinha, essas coisas. E aí eu disse pra ela, eu tenho uma pena do pai. Aí ela disse pra mim, por quê? Eu devia ter uns 17 para 18 anos. Eu disse pra ela, ele não dá certo, né, vó? Esse negócio de política aí, uma hora é um, outra hora é outro, e a coisa não vai pra frente. O pai fala que enquanto isso não mudar, as coisas não vão dar certo. E aí minha avó, já meio curvadinha, assim, lá dos seus 70 anos, ela olhou pra mim e disse assim, mas por quê? Se é igual pra todos, o governo é o mesmo pra todos, por que uns conseguem e outros não? E aquilo ali, assim, lacrou pra mim, entende? Então, o jogo tá aí, o campo tá pra todos. É o mesmo para todo mundo. É o mesmo pra todos. Claro que a gente não vai dizer que não existem dificuldades. Existem, né? Mas aquela pergunta da minha avó, por que uns conseguem e outros não? Aquilo ressoa em mim até hoje. Por que alguém consegue e eu não vou conseguir? O Renato ajudava a fazer as entregas até 2010. Como é que era essa sensação de fazer a entrega do produto? É legal, porque eu também passei isso aqui dentro da empresa, de entregar o jornal, de entregar a revista que a gente estava produzindo, né? Muitas vezes, hoje não se consegue mais. Mas como era essa sensação e como foi também se desapegar de fazer algumas coisas? Lá no início, é aquela coisa assim, como se diz, chutava o escanteio, ia lá na goleira cabecear e tentava defender. Eu ia lá, fazia o produto, embalava, botava rotular, tirava uma nota e botava dentro do meu carro e saía para entregar ainda, né? Então, não pergunta como, mas a gente entregava um tambor de 200 litros dentro de um Fiat Uno. Uau! Foi. Sabe, diz pro alemão que não cabe. Não, cabe. Foi fácil colocar, mas não foi fácil para tirar. Enfim, foi assim. Mas é isso aí. Como a gente já colocou, a gente foi evoluindo. Depois, até 2002, nesse meio tempo, o Gisele já veio me ajudar lá dentro da produção, porque até aquele momento eu fazia tudo sozinho. Tinha que fazer a limpeza, a higienização das embalagens, tinha que fazer o produto, tinha que vazar, tinha que tirar nota, tinha que fazer as compras e a entrega ainda tinha um ex-sócio que fazia as coisas ou alguma outra coisa se ia por transportadora. E aí depois nós não tínhamos nem como entregar, ia de carro mesmo entregar as coisas. E aí depois adquirimos um carretão, aí fomos de reboque entregar. E aí depois foi uma caminhonete, e aí fomos indo, evoluindo, comprando caminhões. Mas é assim, ó, é bacana porque tu tem aquela satisfação de poder estar lá junto, de chegar lá, poder conhecer o cliente, saber onde é que ele tem o local dele de entrega e tá lá, e ele chega lá e olha, já aconteceu de chegar lá, tu fazendo entrega? Sim, a gente faz toda e qualquer coisa, né? Dá pau para toda obra, como diz na gíria, mas o fato de que realmente não era uma coisa corriqueira. Depois de um certo tempo a gente contratou já motorista, daí, porque aí não tinha mais como estar acompanhando naquele momento, em 2003. Mas o motorista tinha que tirar férias, alguém tinha que fazer a entrega. Então vamos lá, né? Então tem que fazer a entrega, tinha que ser feita, se fazia. Claro, hoje, se for necessário, né, em últimos casos, nós temos motorista, mas se for o caso... Não tem problema, a carteira, a habilitação está lá. Isso aí, ela está sendo renovada. Mas aí tem situações engraçadas também que ficam, né? Que eu digo que quando eu ficar bem velhinha, eu vou escrever as pérolas da Heineken. Teve uma vez que o Renato foi fazer entrega num cliente, e o cliente ligou para a empresa reclamando, e ele atendeu e ele disse assim...
Vou falar com esse motorista. Pode deixar que eu vou dar uma conversada com ele. Reclamou da entrega, disse, pode deixar que eu falo com ele. É que até 2010, assim, depois disso, claro, 2012, em 2012 nós estávamos com uma situação delicada na parte comercial, então dali eu comecei, a Gisele ficou cuidando da parte dentro da operacional, da estratégica da empresa, e eu fui atrás para poder continuar a parte comercial, porque nós estávamos com dificuldade de conseguir uma equipe comercial. E foi nesse momento que aí entrou o Geraldo, que é o marido da Gisele, que aí ele já nos deu uma ajuda ali, pelo menos atendendo uma parte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E aí, depois, então, depois de 2014, nós contratamos fomos convidando, inclusive, o nosso técnico responsável, nosso químico, veio para trabalhar na área comercial, que hoje é o nosso supervisor lá junto com nós. E aí, até aquele momento, eu tinha que acompanhar, estava acompanhando nossos clientes, fazendo próprias vendas e mostrando para a nossa equipe que a gente foi contratando, ó, aqui tem cliente, aqui tem, e mostrando para eles algumas estratégias, assim, como a gente trabalha muito na parte de frigorífico, eu dizia para eles, olha, tem um caminhão de leite ali, vamos acompanhar, vamos ver onde é que ele vai. Né? Ó, tem um caminhão boiadeiro parando ali. Não se tinha Google, né, para pesquisar. A gente Aí tem eu que olhava lembrar assim, olha, disso tem também. um caminhão parado ali que fornece ração para animais. De algum frigorífico, alguém tem produção de animais aqui para isso. Então eles começaram a se ligar um pouco nessa parte, às vezes um detalhezinho assim, puxa. Aí eles olhavam assim, mas aqui não tem cliente, tem, mas ali tem um caminhão de leite, ali tem Não. Então tem coisas assim que estratégicas. Despertar, né? Despertar a atenção para ver se ligarem, né? Tem a linha Via Vale, tem outras linhas que vocês trabalham, mas eu tenho curiosidade quanto ao nome da empresa. O que significa? De onde vem esse Reinigen? Isso é uma composição? De onde surge isso? Bom, quando nós estávamos lá em casa, naquela época eu morava em Bom Retiro ainda, nós sentamos lá em casa e bom, vamos fazer a empresa. Beleza, vamos iniciar. Qual é o nome que nós vamos pôr? E aí, até aquele momento, nós não tínhamos decidido se nós íamos ficar em Bom Retiro ou viríamos para Teutônia, porque eu morava lá, para Gisele e o ex-marido dela não importava, porque eles não moravam nem aqui nem lá. Nós íamos nos mudar de qualquer jeito. E aí, por fim, eu disse, vamos para Teutônia, porque aqui em Bom Retiro, aquela vez eu tinha tomado umas 3 rasteiras do ex-prefeito lá, e eu disse, não, vamos para Teutônia, começamos a abrir a empresa aqui. E por ser Teutônia, e germânica, vamos ter que pôr um nome em alemão. Aí fomos pesquisando até que achei, na minha pesquisa eu achei, Reinigen é detergente em alemão. Opa. Mas agora, indo mais a fundo, na verdade, Reinigen é o ato de limpeza, é o ato de fazer a limpeza. Faz ainda mais sentido agora. Exatamente. Tanto que agora, semana passada, quarta agora fez uma semana, estive em Porto Alegre, quando a Federação estava homenageando os 200 anos da imigração alemã. Tinha um rapaz sentado do meu lado, com 20 anos, ele é intercâmbio, ele é alemão. Na verdade, a mãe dele é brasileira, o pai dele é brasileiro, a mãe é alemã, mas ele mora na Alemanha, nome brasileiro. Eu sentado do meu lado, ele tem um pouquinho de sotaque, eu perguntei, sabe o que quer dizer Reinigen? Sim, é o ato de limpeza. Então ele confirmou para mim. Então, tá certo. Não tinha comentado isso contigo ainda. Então tá confirmado Tá e muito confirmado. bem justificado. Bem Porque, veja só, eu não sabia o que significava e é interessante, né, esse entendimento. E a Reinigen, hoje, a gente falou lá do início, começando, hoje são aproximadamente quantos funcionários, para quais cidades, locais vocês vendem, linhas de produtos, quantos tipos, uma ideia aproximada. Bom, os números do cadastro ainda são da secretária. Bom. Mas a Reinigen hoje, ela tem 46 funcionários diretos. Aí nós vamos ter aí distribuidores, né? Comerciais, representantes externos. Hoje nós temos 6 representantes externos que trabalham com a nossa linha de produtos, que não são funcionários CLT. E temos vários distribuidores que também trabalham só com a nossa linha de produtos. Hoje a gente atende Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Atendemos tanto na linha agro de higienização de ordenha, quanto a parte de higienização industrial na indústria de alimentos. E esses 3 estados a gente tem logística própria.
Depois nós vamos ter clientes em Amazonas, Minas Gerais, Goiás, Sergipe, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, todos daí mais são linha agro e com transporte terceiros. Nós temos hoje, iniciando um trabalho na área industrial no Recife, no estado de Pernambuco, também estamos com um representante lá, e exportamos linha agro para o Paraguai e linha de higienização para a indústria de alimentos para a Bolívia. Já são 2 operações consolidadas, já vem acontecendo há 2 anos. E nós temos também hoje a linha Via Vale, que ela surgiu... Foi bem o início, assim, eu me lembro muito bem no início. Via Vale, foram vários anos de propaganda aqui na Popular, Via Vale. Uhum. Mas essa linha hoje, ela existe ainda? Ela ainda existe, mas ela é uma linha que, na verdade, ela surgiu para uma comunicação local. Porque quando as pessoas entendiam que a gente fabricava detergentes, elas iam lá e perguntavam se a gente não queria vender. Ah, se eu te trouxer um galãozinho, tu não me vende? E dos anos Consumidor atrás, né? final. 2003 Isso. foi isso. E aí a gente, então, contratou uma agência de Lajeado e desenvolvemos a marca Via Vale, então, porque era daqui do Para Vale, o Vale. né? Para o Vale. E era algo que a gente pretendia, na época, levar adiante. E começamos aí com 5 litros para atender esse consumidor final. Então, a Via Vale, na verdade, nós somos conhecidos localmente aqui por ela. Ela Sim. não é o nosso principal nicho de mercado. Tá, mas hoje Via Vale só nesses... vocês só, na empresa em geral, a linha de produto de vocês são produtos em embalagens maiores. Sim. O tradicional detergente aquele não é fabricado. Nós tínhamos um período que nós fizemos isso. Esse, né? Eu me lembro. Exato. Só que, assim, até a gente comercializou aqui em supermercados. O fato de que nós, como nossa estrutura, ela hoje, naquela época ainda era muito manual, nós não tínhamos preço para competir. Então, nós tínhamos que, naquele momento, decidimos, já foi uma situação estratégica, vamos avançar nessa linha de mercado, que aí entra naquela questão, commodity. Tu está competindo com grandes empresas que têm equipamentos, máquinas aí fazendo isso. Aí resolvemos, não, vamos estagnar, vamos continuar com a Via Vale, mas nas embalagens de 5 litros, eventualmente alguma coisa menor, mas nada que seja de meio litro para supermercadista. É venda direta ao consumidor. É que daí a gente buscou um público assim, lojista, shopping, clínicas, a própria dona de casa, mas a gente trouxe um produto mais concentrado, que vem da área industrial, né, uma solução de limpeza mais concentrada e que acaba se tornando mais econômico pela embalagem de 5 litros e atende aqui. Então, é bem regional aqui essa parte da... A gente tem distribuidor em Santa Catarina, nós temos distribuidores no norte do estado do Rio Grande do Sul que trabalham com essa linha também, mas ela é algo mais trabalhado regionalmente mesmo. Ela faz uma comunicação mais local aqui com o público. Se vocês pudessem dar um conselho para quem está começando um negócio, o que vocês diriam? Independente do segmento. Vai começar uma empresa, teve uma ideia, quer empreender. Não romantiza. Eu tive pessoas que eu conheci que disseram assim, quando eu tiver um negócio, eu vou só coordenar pessoas. E isso é uma ilusão. Quanto mais pessoas você tem na sua equipe, mais trabalho você tem. Porque hoje de manhã ainda a gente falava que 60% do tempo tem que ser para liderança, então quer dizer, quanto mais pessoas eu tenho, mais trabalho de liderança eu vou fazer, né? Para as pessoas não romantizarem e para as pessoas serem constantes. Porque eu vejo muitas pessoas hoje pulando de galho em galho, e assim como alguma questão que eu trago para mim, que um funcionário não vai conseguir muitas vezes atingir o seu objetivo se ele pula muito de galho em galho, a pessoa física, eu acho que o empreender também. Diversificar, sim. E você pode diversificar dentro do seu próprio negócio, né? Empreender dentro do negócio. Empreender dentro do negócio, trazer um novo nicho de atuação, Inovar. Trabalhar, inovar. Criar né? um produto inovador, né? Criar um produto inovador, trazer situações diferentes. Até a gente ouve muito isso em consultorias, né? Você criar um negócio a partir do seu negócio. Sempre, né? Braços. Mas eu diria para as pessoas não romantizarem. O empreender, ele é lindo, ele te dá uma série de liberdades, mas ele vai te cobrar o preço também. Você vai, muitas vezes, o teu dentista que tu desmarca, é o teu filho que tu deixa, e não tem jeito.
E são escolhas que tu vai ter que fazer em um determinado momento. Então, E o fato de que quem vai iniciar o seu negócio, por menor que ele seja, por menor espaço que ele tenha e por qualquer que seja o tipo de negócio, ele tem que ter em mente, ele não vai fazer o operacional. Ele pode fazer o operacional como nós fizemos lá no início. Por um período. Por um período. Mas nesse operacional ele também tem que ser estratégico, porque ele tem que pensar o negócio. Para crescer. Exatamente. Então, ele muitas vezes se pensa, eu sei fazer, eu faço operacional, mas ele não cuida da gestão. E muitas vezes é fadado a falir. Então, quem vai iniciar o negócio, pensa, pode fazer, deve fazer operacional lá no início, porque não vai ter toda a estrutura para isso, mas tem que estar no estratégico e no planejamento para ver como é que ele vai seguir adiante para fazer a gestão. Ele tem que conciliar isso na hora que ele está fazendo o trabalho, ou pelo menos tem que fazer num período do dia, planejar a empresa, porque naquele momento ele vai ter que ver como é que eu vou fazer, como é que eu vou andar, vamos ver. Então, esse é um passo importante hoje, as empresas têm que ele tem que planejar, pode estar na cabeça dele naquele primeiro momento. Né? Melhor nesse ali. Colocar no papel. Né? Mas aquele momento ele tem que ter naquele período do dia, ou não digo todos os dias, mas um período que ele tem que tirar esse tempo para ele fazer o preparo dele, porque ele vai ter que fazer a sua compra, ele vai ter que pagar o boleto da conta, ele vai ter que tirar esse momento para fazer isso aí. Né? E dali sim, se ele começa a fazer esse trabalho, planeja e faz um estratégico, mas junto com o operacional, ele vai continuar evoluindo. Ele já vai ter que buscar pessoas para trabalhar junto com ele. Né? Então, essa é a evolução da situação. Então, hoje que eu vejo o seguinte, tem que pensar também não só em produzir, mas também em fazer o estratégico. Na questão estrutural, vocês vinham falando antes, né? O Renato deu uma pincelada nessa nova estrutura, né? Começou tudo lá no pátio, né, na primeira levada no pátio da mãe do Renato, foi gerando os espaços no irmão. Hoje vocês têm uma estrutura numa área, num pavilhão industrial que por muitos anos serviu de diferentes formas, né? Vocês estão lá, mas o espaço ficou pequeno. O projeto está feito, está planejado no Distrito Industrial de Teutônia, e aí eu senti antes no Renato alguns pontos, né? Burocracia do tempo da Segunda Guerra, muita demora e tal. Quais são os planos dentro desse projeto novo de expansão, de novo espaço da Reininger? Vocês já queriam ter ele pronto? Com certeza. Já deveria estar pronto. Essa ideia, esse projeto, só para se ter uma ideia, uma noção, ele iniciou em agosto de 2019, antes da pandemia. Então nós estamos falando de 5 anos. 5 anos. E em agosto de 2019 nós adquirimos a área junto ao município. E em 2020 a gente tinha o projeto pronto. Só que esse projeto, pós-pandemia, ele já foi mudado umas 2 vezes, porque o planejamento que você queria em 2019, que as empresas precisavam em 2019, veio a questão do home office, veio outros conceitos de trabalho. Então, assim, e nós, por questões de liberações, de licenças, que a nossa área exige bastante também, muita demora, muita burocracia e demora mais ainda em virtude da pandemia, nós então colocamos esse processo de mudar, de migrar a fábrica para um novo espaço em 2 etapas. Então agora nós estamos concluindo a primeira etapa, nós vamos nos mudar para lá e depois que a gente estiver instalado lá, a gente amplia o pavilhão e leva a fábrica para lá. Porque essa nossa estrutura aqui, nós estamos centralizados. Quando a gente estava ali, não existia cidade em torno, né? Então, a gente sente essa necessidade de estar num local mais Não tem ocupado. espaço para ampliar. E hoje ali. não tem mais espaço para a gente expandir ali. Eu vou ser um pouco mais direto, Lucas e Luciano, e dizer assim, nós levamos 3 anos para termos a licença de instalação da FEPAM. Então, o que eu digo? A gente quer voar, quer ir para o século 22 com a nossa tecnologia e inovação, e somos travados por legislações ou por muitas vezes no entendimento da lei, acabam nos travando no desenvolver. Se eu atravessar o Rio Uruguai, uma bituba, chega lá para cima, o entendimento da lei, que é a mesma daqui, é diferente. Não, ótimo, beleza, tu vai fazer isso, vou, beleza, ótimo, tá, vou me comprometer.
tá liberado. Não aqui, pois é, não sei, vamos lá, vamos adiante. Não, mas que tu vai, não, isso não vai dar, não. Porque... Aí o Renato tem que carimbar, e o Lucas tem que carimbar, e a Luciana, depois a Gisele, muito Exatamente. carimbo, né? Uhum. E isso me incomoda muito, e aqui não vou entrar muito em detalhes, mas porque o nosso Estado nos impede de avançar. E diminuir a competitividade, por Com consequência, né? Porque muitas empresas no meio desse processo vão. Essa Exatamente. simplificação e desburocratização é o ponto central e chave em muitos locais, né? E ele é necessário, e fica aí também mais uma dica também para quem quer empreender, de ter esse olhar. Vocês estão falando de 5 anos de planejamento, replanejaram a rota, mas estão com o propósito firme de fazer a nova fábrica. Agora, imagina um empreendedor que está começando, cara, mas eu não vou poder, vai te planejando com antecedência. Ou mesmo quem planeja vir para o estado, vir para algum município, se avaliar que vai demorar 5 anos para poder se instalar, para começar, vai achar outro espaço daqui a pouco. Exatamente, vamos lá. O nosso tetão de Aquiles sempre foi a FEPAM, 900 dias para liberar, o nosso deu mais ou menos isso. Eu acho que deu um pouquinho mais do que os 900 dias, que era a média de... Nós chegamos, acho que na média dos 1.200 dias. Mas é justamente isso que nos emperra aqui no Rio Grande do Sul, foi para nós, e para nós, como nós temos uma situação, e eu sempre gosto de exemplificar dizendo o seguinte, parece que o olhar que tem em cima da Heineken, por sermos uma empresa que temos lá produtos químicos, é uma empresa, uma bomba relógio pronto para explodir. A qualquer momento vai explodir, vai danificar a teutônia, vai dar... Não é assim. O olhar, falou em química, todo mundo... Nós fomos arrasados por um produto químico no Rio Grande do Sul, que é o H2O. Mas é um produto essencial, químico essencial para a nossa vida. Aí ninguém se deu conta, né? Mas a indústria nossa, eles olham como química sendo uma situação que vai degradar o meio ambiente. Tanto que nós temos que pagar uma taxa para o IBAMA por livre, espontânea obrigatoriedade, porque nós somos uma empresa potencialmente poluidora. E é uma taxinha constante de R$300 por mês, que não nos dá retorno nenhum, para ir lá para o governo para... Não dá. Inclusive, esse é um trabalho que foi feito ao longo desses anos também, que a gente bateu nessa questão da química, né? Eu sempre trago aquela questão da química do bem. Vamos lá, aqui nós temos química, na extração de um chá a gente tem química, quando eu faço um chazinho em casa é uma operação química, eu tenho química no material dessa mesa, eu tenho química no meu creme dental, eu tenho química no tratamento de água das indústrias que vai, né, para o meio ambiente. Então, assim... É como a tecnologia, ela não é boa nem má, depende do que tu vai fazer e como que tu vai usar ela. É o uso dela, né? Exato. Eu tenho participado, acompanhado bastante algumas entidades das indústrias de alimentos e, por exemplo, se fala bastante hoje o alimento químico industrializado, mas a gente sabe que não vai ser possível tu alimentar toda a população se tu não tiver como conservar esse alimento. Se ele não passar por um processo de industrialização. O mundo ideal é perfeito, mas, exato, mas não é viável. Não é viável, né? Então, assim, aonde a gente entra? A gente entra justamente aí nessa questão da segurança alimentar, né? Esse é o nosso... Então, eu costumo dizer hoje que a Heineken, ela não vende mais detergentes. A Heineken hoje, ela trabalha com segurança alimentar e saúde. Por quê? Porque a higienização, principalmente pós-pandemia, ficou muito claro que a higienização, ela faz parte da tua saúde, da necessidade que tu tem desse cuidado, desse olhar que tu tem que ter. Então, nós hoje, eu digo que a gente trabalha com esses dois nichos de mercado, segurança alimentar e saúde. Que a palavra química, ela conota tudo que não presta, Pois coisa ruim. Eu me lembro que vocês tinham um tempo, Heineken, Química do Brasil, né? O nome, a razão social continua. Razão social. E aí a mudança, Heineken, tecnologia e higienização já passa essa outra mensagem para o mercado, Exatamente, né? Exato. É isso Nós que mudamos isso justamente por essa questão. Para trazer esse olhar de que o que a gente faz é necessário, é bom, é feito com cuidado. E como o Renato trouxe antes, a gente vem desenvolvendo cada vez mais com um olhar na questão da sustentabilidade. Então, hoje a Heineken desenvolveu alguns produtos, por exemplo, para a área de laticínios, em que o laticínios vai conseguir economizar 50% de água
na higienização da sua planta, né? Isso é muita coisa. Então, ele tem menos ET para tratar, ele tem menos resíduo para tratar na sua ET, ele vai usar menos produto químico lá na sua ET. Então, nós estamos trabalhando muito nesse olhar, porque toda a indústria hoje, ela precisa olhar para a sustentabilidade. E eu sou uma pessoa que acredita que as respostas para essa questão da sustentabilidade está na indústria. Assim como a gente também fala que quando tu vai para a sustentabilidade, tu não pode estar olhando para meio ambiente como se meio ambiente fosse o passarinho, o rio, o peixinho e a árvore. Não, o meio ambiente é o mundo e o ser humano está inserido nele. E essa espécie também precisa se manter. E para essa espécie sobreviver, ela precisa se alimentar, ela precisa trabalhar. Então, assim, é um equilíbrio que tu tem que construir. Tu não pode te olhar mais meio ambiente, indústria, ser humano. Não, é tudo uma coisa só. Por isso tem tão forte, né, as ODS, né, definidas em nível mundial, né, que são aquelas premissas importantes e básicas justamente para ter esse desenvolvimento sustentável. É isso aí. O que motiva vocês a se envolverem em entidades, em representatividade? A gente vê essa frustração, né, em alguns empecilhos. Renato, você que participa há bastante tempo desse movimento, a Gisele também participa em outros movimentos, você enxerga ali um caminho da gente poder tentar fazer alguma coisa para melhorar esse cenário? Bom, Luciane, essa é um dos motivos de participar justamente agora em entidades como Federação, porque ali a gente busca justamente melhorar as condições de nosso trabalho aqui no nosso estado. Buscar, e aqui assim, a gente não fala em querer infringir lei, não é querer burlar a lei, mas buscar alternativas junto com os órgãos que hoje que são os que fiscalizam, que coordenam, que dão as regras, que tem certas coisas que não têm coerência. Então, é justamente para isso. Tanto que a gente já teve algumas melhorias aí, que se conseguiu lá, junto com os órgãos ambientais, com a Secretaria Ambiental, mudar algumas regras com relação à parte ambiental, que eram coisas que não tinham nexo por ter feito. Então, assim, a gente consegue, direta e indiretamente, participando ali, dando apoio, dando suporte, ou acompanhando, para que também a gente não estamos pensando só em mim. Não é só um trabalho voluntário para o coletivo, né? Para o coletivo, porque se todo mundo vai bem, aqui nós já falamos do associativismo, se todo mundo vai bem, nós vamos bem também. Então, isso é importante porque a gente está inserido dentro de uma comunidade aqui, e aqui eu falo comunidade Teutônia, região, estado, e nossos filhos estão aqui, eu gostaria que eles ficassem aqui, que eles pudessem permanecer aqui, mas eu também não vou dizer fiquem aqui, porque se não tiver uma oportunidade para eles vão embora. Algum dos filhos almeja ou já expressou o desejo de continuar na empresa? Todos eles já passaram por lá. Já houve bastante choque de gerações, já tivemos bastante... Hoje a filha mais nova do Renato está lá conosco e a gente está deixando eles criarem o seu rumo, o seu aprendizado. E a própria experiência externa pode ser útil, muito, né? muito. É importante que assim, eles tiveram suas formações e quiseram e seguiram o seu caminho naquilo que eles se formaram, pelo gosto que eles criaram, pelo que eles estudaram. Então, ótimo. Eu acho que é bem por aí que tu falou agora. Eles vão pegar uma visão externa, uma experiência nova, novas, diferentes, e daqui a pouco avisados já foram, né? Eu e a Gisele já avisamos, cada um, eu avisei lá em casa, a Gisele avisou, nós temos uma empresa, hoje nós estamos aqui, não podemos não estar mais aqui, e aí, como é que fica? Então é uma situação bem delicada, a gente vem falando há muito tempo, né, na Heininger, eu e a Gisele, sobre a questão de sucessão. Então, até não entramos nesse assunto, quer dizer, não entramos, a gente não foi adiante no assunto, porque é uma situação, é aquela coisa, as coisas estão indo muito rápidas, e aí isso é uma situação que a gente vai protelando.
Mas há um momento que nós vamos ter que chegar lá e vamos ter que tomar uma atitude. Ó. Vamos ter que é aquele momento em que tu tem que admitir que está na tua hora de parar, né? E o nosso jurídico já trouxe isso, que a gente tinha que ter esse olhar, então, e pensar na sucessão, né? E quando trouxe isso, eu me lembro que partiu deles trazer essa questão, assim, e aí eu cruzei os braços e eu me lembro, assim, que a minha sensação foi muito, só um pouquinho. Como assim? Eu nem cheguei lá onde eu quero ainda, eu nem usufruí, eles já estão querendo dizer para quem é que eu tenho que dar, sabe? Já bateu aquela coisa, assim, aquele ciúme. Não, te fechou, né? Não, e aí cruzou o braço, fechou, isso, né? Peraí, que eu não tô pronta para isso ainda. Aí depois eu conversei com ele, eu disse, não, eu conscientemente, racionalmente, eu sei que tu tem razão no que tu tá nos trazendo. Mas emocionalmente, tu vai ter que trabalhar um pouco mais isso com a gente, assim, porque, né? Até a gente brinca que na fábrica nova lá a gente instalou um elevador que é para poder subir de cadeira de roda. Boa! Muito bom. Gente, foi um prazer conversar com vocês, ouvir tanta história legal, tanto envolvimento e que vocês continuem inspirando, né, as novas gerações e continuem com seus desafios, porque eu acho que esse é o que move a gente também para frente. Verdade. Olha, agradecemos aí a oportunidade e de contar um pouco da nossa história aqui, que a Heineken teve e tem e vai ter muita história para ser contada ainda daqui a mais de 23 anos. Se Deus quiser, estaremos aqui para contar ela de novo, né, mais 23 anos. Agradecer a Gisele, sempre como sócia e parceiro da juntos lá na empresa. No que a gente faz é o estratégico e pensar a empresa e continuarmos evoluindo estrategicamente, tecnologicamente e na inovação. Eu também agradeço imensamente porque todo negócio ele é mais ou menos como um filho, né? E a gente sempre tem prazer de contar um pouquinho dessa história e se puder inspirar alguém, melhor ainda, né? Que legal, então, Luciana. Mais um Famílias e Negócios. Você fique ligado no nosso canal porque vai ter mais edições pela frente.